Olá a todos e todas, sejam bem-vindos para esse webinário que está sendo foi organizado pelo WWF Brasil e pelo Clima de Eleição. Venham chegando, vendo que está todo mundo entrando ainda no webinário. Mas é um prazer tê-los aqui, é um prazer que esse webinário está acontecendo também, com tantos convidados e convidadas tão importantes para essa agenda. O webinário de hoje, ele faz parte de uma série que nós, do WWF Brasil, estamos organizando, que chama Explorar Petróleo na Amazônia é Bom. E nesse webinário, que é o segundo da série, a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a exploração de óleo e gás na Amazônia e as eleições, né? E por isso que o nome dele é Explorar Petróleo na Amazônia é Bom, vote pelo clima. Então, só para trazer um pouco de contexto para esse webinário, é legal trazer que no antropoceno fica clara a responsabilidade humana nas mudanças ambientais globais, onde atividades como a exploração de petróleo são fatores centrais. A extração e queima de combustíveis fósseis aceleram a liberação de gases de efeito estufa, intensificando o aquecimento global e seus impactos climáticos. Além dos impactos da exploração em si, os efeitos climáticos se manifestam hoje nas cidades, através de inundações, aumento de temperatura e outros eventos extremos. Então, os gestores públicos precisam adotar uma visão integrada, colocando a adaptação e mitigação das mudanças climáticas no centro do planejamento urbano. Estratégias como uma transição energética justa, infraestrutura resiliente, soluções baseadas na natureza e gestão sustentável dos recursos são fundamentais para reduzir vulnerabilidades e promover a segurança climática das cidades e seus diferentes modos de vida. Então, foi por isso que no webinário de hoje, chamado Explorar Petróleo na Amazônia é Bom, Vote pelo Clima, a gente vai fazer uma conversa sobre a importância das eleições municipais no fortalecimento da participação social e na defesa dos direitos das populações e comunidades tradicionais para uma transição energética justa. E, mais uma vez, agradeço nossos parceiros para a organização desse webinário, pessoal do Clima de Eleição. Com certeza esse webinário não teria sido o que ele vai ser hoje, muito bom, sem essa parceria incrível. Pode passar para o próximo slide. E só trazendo que, como eu comentei anteriormente, esse webinário faz parte de uma série de webinários que a gente está promovendo, cujo nome é Explorar Petróleo na Amazônia é Bom, e ele é o segundo da série. Então, eu queria divulgar também o primeiro que a gente fez, que o tema foi Direitos, Natureza e Futuro, o que dizem as comunidades afetadas. E no primeiro webinário, as comunidades tradicionais contaram como a exploração de petróleo tem afetado ou colocado em risco seus modos de vida. A gente vai mandar aqui no chat para vocês o link do primeiro webinário para caso vocês queiram assistir. Pode passar para o próximo. Então, aqui eu vou trazer um pouco de como vai ser o webinário hoje. Então, eu sou a Marina Corrêa, do WWF Brasil, esqueci de me apresentar, desculpem por isso. A moderação vai ser feita pela Micaele Farias, da Aliança Jovem para Governança Energética na Amazônia e Nordeste. É um prazer estar aqui com ter você aqui com a gente hoje, Mica. Depois a Bárbara Corner, do Clima de Eleição, vai fazer uma introdução. E temos 4 convidados ilustres: Luiz Barbosa, do Observatório do Marajó, a Larissa Barros, do Coletivo Utopia Negra Mapaense, a Letícia Capone, do Democracia em Cheque, e o Denilson Ferreira, do Greenpeace Brasil. Vou passar a palavra para você, Mica, para você se apresentar e aí dar continuidade na moderação do evento. Obrigada. Oi, gente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Eu acho que estou muito feliz em estar aqui, né, representando a Aliança também a Palmares, né, que a Aliança é um projeto dentro da Palmares com o intuito, né, de juntar aí as organizações de juventudes, né, que estão pautando transição energética justa dentro dos territórios. E é muito bom estar aqui, né, debatendo um pouco sobre esse tema e mediando essa mesa com pessoas que são incríveis, né, que fazem parte de organizações que realmente estão ali na luta de base, né, lutando por uma transição justa e também pegando esses contextos, né, de eleições municipais.
E, bom, será que realmente o petróleo na Amazônia é bom, né? Acho que a gente vai debater muito sobre isso hoje. E acho que já para dar essa introdução, né, a gente tem a Bárbara, que é do Clima de Eleição, que está aqui com a gente hoje. E eu queria que ela introduzisse um pouquinho para a gente, né, essa questão das eleições municipais e a transição energética justa, né, e principalmente como a exploração de petróleo, né, vem afetando as cidades e o papel dos gestores públicos, né, dentro dessa jornada para a construção de planos, né, de adaptação e mitigação para dentro das cidades. Então, Bárbara, queria que tu explicasse um pouquinho disso para a gente hoje. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bárbara, né? Sou, enfim, jornalista, coordenadora de comunicação aqui no Clima de Eleição. E aí, enfim, acho que para iniciar a conversa, assim, a gente pode pensar no impacto que projetos de infraestrutura têm no geral nas cidades, né? E aí, pensando nos projetos de exploração de petróleo e gás, acho que é interessante citar o exemplo aqui do que está, né, obviamente sendo tentado, o governo, né, tem, enfim, mirado nisso, né, que é a exploração na foz do Amazonas, e especialmente no ano passado eu pude estar em Oiapoque, Macapá, enfim, no território do Amapá, que é um dos lugares pretendidos para essa exploração. Acho que depois a nossa colega aqui do Utopia Negra Amapaense também vai poder comentar um pouco sobre isso. Mas uns relatos, né, dos moradores e das populações tradicionais, como dos povos indígenas do território, é que esses projetos, mesmo que eles nem tenham começado ainda, eles já têm muitos impactos, né? E esses impactos são diretamente sentidos no cotidiano das populações, das pessoas, e eles vão desde o aumento do aluguel, por exemplo, quando chegam muitas pessoas, né, de outros lugares para ocupar esses postos de trabalho, como que isso, enfim, influencia, né, toda essa oferta e demanda, né, dos imóveis, a questão também de exploração e abuso sexual que pode surgir nesse contexto, de novo, recebendo muitas pessoas de fora, como que isso interage, né, com um grupo de meninas e mulheres que é daquele território, tem uma questão que pode chegar junto também desses projetos de exploração de petróleo e gás, que é a dependência química, né, e especialmente com álcool, que é um relato que ocorre muito também quando vem esses projetos, a questão da mobilidade urbana, né? Então, como também que toda essa mudança, né, na estrutura da cidade interfere na forma que as pessoas se locomovem, né, pelo território. E aí, acho que falando aqui, né, da questão dos povos tradicionais, especialmente os povos indígenas e os povos quilombolas, são ainda mais afetados, principalmente aqueles que ainda não têm, né, seus territórios homologados e reconhecidos, né, demarcados oficialmente, porque muitas vezes não tem todas as proteções legais que deveriam e ainda ficam ainda mais suscetíveis a sofrerem invasões, né, a terem ali seus direitos violados durante todo esse processo de implementação, né? E acho que isso pensando em relatos, né, que a gente tem, enfim, né, depoimentos em projetos que às vezes nem começaram ainda, estão sendo só estudados, né? Então imagina quando realmente os projetos começam e duram anos, né? Enfim, e pensando acho que um pouco no pós de projetos de exploração de petróleo e gás, a gente tem exemplos em Macaé, por exemplo, que não é necessariamente na Amazônia, mas acho que é interessante de citar quando a gente fala de cidades, né? Que piorou muito a qualidade do ar, por exemplo, né? Quando a gente tem exploração de carvão, por exemplo, isso piora muito. Eu sou de Santa Catarina e Santa Catarina tem um exemplo também nesse sentido, que é Rio Carvão, que até o nome da cidade mudou por conta da exploração de carvão, que poluiu basicamente todos os rios, a qualidade do ar ficou terrível, poluiu, né, as águas, enfim, então são uma série de problemas no antes, no durante e no depois que chegam junto com esses projetos, né? E aí acho que pensando no papel, né, dos governos, nossos representantes, assim, a gente obviamente tem a instância federal que tem sua responsabilidade, mas aqui a gente está, né, para focar pensando nos municípios e pensando nesse período eleitoral que a gente está, que a gente vai nas as urnas, né, no dia 6 de outubro para escolher novas prefeituras e câmaras municipais, né? Então, tem alguns. Eu vou ter que pegar na minha colinha aqui. Tem algumas responsabilidades que às vezes a gente não conecta muito, né, que são dos municípios e que são dessas instâncias, né, como prefeituras e vereanças, né, de vereadores e vereadoras, assim, e que são totalmente relacionadas com o nosso cotidiano, assim, desde saneamento básico, gestão de resíduos,
É, e outras políticas, né, que muitas vezes vêm de instâncias federais, e estaduais, mas têm que ser aplicadas também no município, né? Acho que um grande exemplo é o plano diretor, que é esse plano que é responsável por organizar, né, a estrutura realmente territorial, das cidades, e isso é feito nos municípios, né, entendido e organizado nas câmaras, né, municipais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Todo o plano de saneamento básico, né? Todo o plano de habitação de interesse social também, que é super relacionado com moradia. Acho que um outro ponto importante é os planos de contingência de proteção e da defesa civil, que também são muito de responsabilidade dos municípios. E quando a gente pensa, né, em eventos climáticos, né, como a gente tem visto seca, queimadas criminosas, enchentes, enfim, né, uma série de fatalidades, né, que tem acontecido de norte a sul do Brasil. A gente vê muito papel da defesa civil e isso é uma coisa que em muitos municípios é extremamente abandonada e não tem recurso, né, enfim, não tem formação. Então, uma outra responsabilidade dos municípios, a lei de uso e ocupação do solo também é uma outra questão de implementação, né, de responsabilidade dos municípios. Então, enfim, existem uma série de políticas que é isso, né? Elas vão desde educação, a moradia, a saúde, a transporte público, que são de responsabilidade dos municípios. Então, por isso, esse olhar, né, que a gente tem que ter, acho que de duas vias, né, para a pauta do clima e das eleições. Que, primeiro, clima hoje não é mais só clima, ele tem que ser interseccional, né? Então ele está relacionado com todas essas agendas que a gente está conversando aqui, que eu comentei aqui, né? De plano diretor, de estrutura da cidade, de saneamento, educação, de mobilidade urbana, né? De direitos territoriais. Tudo isso está relacionado com o clima e tudo isso está relacionado com as instâncias, né? E com os políticos, nossos representantes nos municípios, assim. E aí, acho que também é importante destacar que para uma transição energética justa, que acho que é o grande mote que embala também aqui a nossa conversa sobre, né, se explorar petróleo na Amazônia é bom ou não, é que a transição energética justa, eu gosto sempre de usar esse sufixo, porque tem muita transição energética sendo feita que não tem nada de justa, então acho que é importante também, né, a gente falar isso. É, Enfim, ela precisa de todo mundo, assim, ela precisa, claro, das instâncias federais, precisa inclusive de uma revisão dos sistemas financeiros globais, mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque daí a gente já ia, enfim, beleza, obrigada, Maíra. A gente já ia para outro mundo aqui, e precisa, claro, dos estados e dos municípios, né? E acho que, e para concluir a minha fala, quando eu digo precisa de todo mundo, é todo mundo mesmo. Isso significa que precisa de participação social. Então, acho que por isso também a importância da gente pensar uma transição energética e discutir clima e eleições, considerando o nosso papel como eleitorado, né? De votar, sim, candidaturas que têm esse comprometimento, também de acompanhar e fazer pressão, enfim, conseguir exercer o nosso papel de cidadania mesmo e que a gente tenha mecanismos de transparência, mecanismos de participação social para a construção dessas políticas de transição energética e para que a gente realmente consiga fazer parte, né? Que não seja algo construído para a gente sem a gente, né? Ou construído como a gente tem um histórico no Brasil para poucos e poucas, né? Então, acho que por fim, para concluir minha fala, a gente também está aqui no Clima de Eleição pelo terceiro ano com a campanha do Vote pelo Clima, que é uma campanha que é uma plataforma e conecta candidaturas comprometidas com a agenda de justiça climática ao eleitorado. Então, a gente, enfim, já está aí angariando mais de 500 pessoas, né, candidatas ali na plataforma, em 25 estados do Brasil. Então, todo mundo pode entrar lá e procurar por uma candidatura que tem esse comprometimento na sua cidade, no seu município. E esse é o nosso chamado de votar pelo clima, porque é isso, né? Clima perpassa todas as instâncias. E acho que quando a gente fala de combater a crise climática, né, que é isso de fazer a transição energética justa, que é um dos passos para que a gente combata a crise climática, a gente precisa, sim, do comprometimento, né, dos nossos representantes políticos e a gente precisa também participar enquanto cidadão, enquanto cidadã, e exercer também o nosso papel de cidadania mesmo nesses processos políticos, né, de construção de políticas públicas, né. É, então, acho que
Era isso, concluo aqui minha fala e passo a palavra para nossa mediadora. Obrigada. Nossa, Bárbara, perfeita. Eu acho que se eu pudesse denominar a tua fala, né, com alguma terminologia, eu diria que acesso à informação, porque você falou sobre várias ferramentas, né, que os municípios têm, né, nessa forma de implementar políticas, né, e que a gente precisa saber nesse momento que a gente volta, né, e a partir disso a gente entende também que quando você trouxe, né, a questão da exploração de petróleo, né, ligado muito às eleições municipais, que a exploração de petróleo ela não vem só, né, da exploração de um composto químico, mas ela vem também com uma carga de violação de direitos humanos, né, de mudança de cultura territorial, então tem uma gama de coisas aí que a exploração também traz junto com ela. E quando você fala sobre esse termo de justiça, né, o que é dentro dessa transição, e aí eu lembro muito que a gente já passou, né, o mundo já passou por duas grandes transições energéticas, a gente está vendo a terceira agora. Eu acho que a gente não teria que ver uma nova transição, e sim uma revolução, né? Porque daí, se a gente for replicar o mesmo modo de transição que a gente viveu, a gente vai replicar consequentemente na mesma estrutura colonial das transições passadas, né? E aí, entendendo todo esse contexto da tua fala, eu queria chamar agora para se apresentar o Luiz Barbosa, né, do Observatório do Marajó, para explicar um pouquinho quem você é. Tu pode se apresentar, Luiz, para a gente. E dentro disso, eu acho que eu já queria introduzir uma pergunta também de como a exploração de petróleo, né, já vem afetando as comunidades amazônicas, daí também dentro das cidades, né, dentro da Amazônia Legal, porque a gente sabe que tá nesse burburinho agora da questão do Foz do Rio Amazonas, né, da exploração, mas é algo que não vai acontecer, é algo que já está acontecendo dentro do território. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais como isso já vem afetando, né, as cidades e os municípios aí. Obrigado, Micaele. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham esse espaço, desse debate tão importante, né? Gostaria só de parabenizar e agradecer pelo convite a, às organizações que estão puxando e todas as demais que estão se somando nesse processo. Eu me chamo Luiz Barbosa, eu faço parte da comunicação do Observatório do Marajó, atualmente, e eu sou ribeirinho, portanto, de comunidade tradicional, sou do município de Ponta de Pedras, que é um dos 17 municípios do arquipélago do Marajó. É um município com pouca infraestrutura, sim, citando, mas que é separado por uma baía do polo industrial de Barcarena, né, que é uma rede de indústrias que tem em sua agenda a próxima a ser a exploração de gás natural. Então, a gente é colocado o tempo todo diante dessas questões onde a gente menos contribui, mas que a gente vai ser sempre os mais impactados. Então, só para trazer um pouco já da nossa perspectiva, que ela é territorial mesmo, então a nossa fala inevitavelmente vai trazer elementos dos territórios, né? Então, tendo como orientação, né, como a exploração de petróleo ela afeta os modos de vida dessas populações, de nós, e também tendo como orientação se é logicamente que não é bom a exploração de petróleo, além de que ela não faz sentido, né? Explorar petróleo na Amazônia hoje, ela não está entre as soluções, muito menos que a gente pode chamar de riquezas, para os povos tradicionais. Na verdade, pelo contrário, reproduz um modelo econômico que é extremamente colonialista, né? Então, esse processo que a gente tem como exemplo mais próximo, a ameaça, que para a gente é uma ameaça da possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, então isso é colocado como algo que não nos escutaram para pensar esse modelo econômico que é vendido muitas vezes como um projeto que vai trazer desenvolvimento, né? Mas já foi inclusive comentado aqui que antes desse processo chegar, ele já impacta quando se cogita, quando se debate, quando os tomadores de decisão agem em coro,
com esse tipo de projeto, as comunidades tradicionais já são impactadas. Então, existem impactos que a gente pode citar como impactos diretos das comunidades tradicionais e das comunidades, das populações como um todo, mas as comunidades tradicionais são as mais afetadas, logicamente, por estarem direto com a natureza e também de se relacionarem no seu cotidiano, no seu modo de viver. Como, por exemplo, o risco eminente na própria pesca, principalmente as comunidades costeiras, mas quando a gente fala de impacto é, relacionado à indústria de petróleo e gás, a gente pode citar a, a costa amazônica, a, as populações tradicionais de território que não são exatamente maretórios. Ah, o risco eminente de vazamentos de petróleo, por exemplo, que para quem mora no maretório sabe que tudo o mar traz. Então, caso tenha vazamento, também vai trazer, assim como a maré traz as outras questões. E os impactos indiretos, como são sempre os grandes projetos na Amazônia, seja ele relacionado à indústria de petróleo, à indústria de energia de hidrelétricas. Então, esse modelo ele vai trazer uma série de problemas que contrastam com os problemas historicamente já existentes de vulnerabilidade social das populações tradicionais, principalmente. Então, os exemplos citados, por exemplo, da maior circulação de pessoas, aeronaves no Oiapoque, já é um exemplo desses impactos que muitas vezes nem são citados por serem impactos indiretos. Então, isso precisa ser considerado, né? E se tivesse uma escuta qualificada, não só uma escuta, mas tivesse um compromisso de alinhar projetos alinhados com as populações tradicionais, isso não deveria acontecer. Então, o que acontece, na verdade, tendo como ponto a indústria petroleira e a busca por uma nova fronteira, é o racismo ambiental, de fato. Diante das mudanças climáticas, essas questões não serem consideradas. As populações tradicionais, elas têm noção do quanto que isso faz muita diferença em relação a tudo que a gente está sofrendo com relação às mudanças climáticas, mas é muito dependente ainda dos combustíveis fósseis, inclusive para ter luz nas comunidades. A gente fala isso. Semana passada, a gente esteve em uma comunidade tradicional ribeirinha de um dos municípios do Marajó, e a gente tem falas, a gente tem ata das pessoas que sabem que é poluente, sabem que é um dos causadores das mudanças climáticas, mas é a única maneira de não das comunidades não estarem no escuro e que isso faz parte de uma estrutura política muito maior. Então, para as comunidades tradicionais, tem muito esse sentido de que as suas vozes elas precisam ser escutadas de fato. E aí a gente precisa considerar a questão da calamidade climática, né? Ao lado do, do agronegócio, a gente colocando o agronegócio como a questão do desmatamento, dos crimes ilegais relacionados às florestas, os combustíveis fósseis são os principais causadores das mudanças climáticas. Como falar, além de todos os problemas que se acarretam, desde a exploração, de toda a estrutura, não dá para falar de mudanças climáticas em tempos. Aliás, não dá para falar de exploração de petróleo no contexto que a gente está vivendo, né? Não faz sentido. A transição energética é uma coisa do agora, né? E se ela for para os territórios, ainda que ela não tenha esse nome, ela precisa acontecer. A comunicação tem um papel importante disso, então a gente sabe que nacionalmente a gente talvez tenha assim, uma linguagem assim, mais padrão, transição energética justa. Isso, às vezes, quando a gente vai para os territórios, a gente escuta isso dito de uma outra maneira, e que faz todo sentido e acaba sendo a mesma coisa. E reforço que é importante
a escuta das populações. Nós do Observatório do Marajó, desde 2023, nós temos realizado um monitoramento cidadão da calamidade climática, que é onde lideranças de comunidades tradicionais participam ativamente de um monitoramento com relação aos impactos tanto do verão amazônico como do inverno e como isso tem afetado. Muito importante para se pensar políticas desde geração de renda, como até direito à saúde básica, que é muito localizado com essas realidades. Então, isso não é escutado, isso não é considerado, e quando é escutado, não é nesse lugar de qualidade. A gente tem comunicado nas nossas redes sociais esses dados, que é exatamente de quem está no território e entende o que faz sentido. Não é a indústria de petróleo, a gente pode garantir. E a gente também pode pensar alguns caminhos, né? Já que a gente está dentro desse processo e quando a gente também discute em coletividade, de uma forma mais ampla, trazendo perspectivas diferentes, seja amazônicas ou não, então a gente precisa pensar em modelos socioeconômicos que possibilite uma autonomia territorial das populações amazônicas. E a gente pode pensar, por exemplo, já que a gente vai falar de exploração de petróleo, de energia, né? O modelo econômico petroleiro não faz sentido para as comunidades. A gente fala de um território que é o Marajó, que a maioria da população é rural e negra. Então, por exemplo, tendo como recorte amazônico, né? Então, não faz sentido propor um modelo de desenvolvimento sem escutar e sem dar autonomia para essas populações. Então, existem sistemas que fazem muito mais sentido, mas que muitas vezes os tomadores de decisão simplesmente decidem o que é melhor, o que é mais viável e o que economicamente acaba sendo mais interessante para o município e para o próprio Estado. Acho que isso se relaciona também de chamar a responsabilidade em tempos de eleição, por exemplo. Então, não se escuta para saber se o modelo da energia solar ou de um outro modelo, por exemplo, faz mais sentido, mas simplesmente se decide. Isso é bastante complicado para quem está na ponta, para quem recebe essa energia. Por último, transição energética é bastante complicado para quem ainda nem teve o acesso de fato à realidade de muitas comunidades da Amazônia. Então, talvez a gente também precise falar de universalização, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de transição energética. Precisa sim ser justa, limpa, democrática e principalmente acessível. Acesso pleno à energia é para hoje. Então, com base nisso, né, a gente tem feito em nossas comunicações, desde quando fala das comunicações do Observatório do Marajó, também pelas redes, né, mas a gente também procura fazer estratégias que funcionem de diferente maneira dentro dos territórios, é um chamado de para comprometimento mesmo agora no período das eleições. Que a gente tem puxado um faça o seu candidato se comprometer, que de fato a gente vê o quanto que o alinhamento político a esse modelo ainda ultrapassado é muito recorrente nas políticas municipais e que nos planos de governo também a gente não vê proposta de enfrentamento à crise climática, onde os combustíveis fósseis são os principais causadores. Então a gente tem feito, né, uma maneira de comunicação que seja também de incidência e chamando os políticos, candidatos da política municipal para essa realidade. Acho que a iniciativa do Vote pelo Clima ela é super interessante, inclusive não tem nenhum candidato dos 17 municípios do arquipélago do Marajó ainda cadastrado, a gente inclusive fez coro na publicação, mas que ainda não tem. E, inclusive, isso faz refletir também que a gente precisa multiplicar esse modelo, que é super importante, de chamar para multiplicar, mas também talvez possa chamar essa responsabilização de outras maneiras, de outros formatos,
e em outros canais também. E a gente busca fazer também nos meios pelo qual a gente trabalha. Não sei, Micaela, se eu passei do tempo, talvez sim, mas gostaria de agradecer. Depois a gente volta para o debate. Obrigado. Não, obrigada, Luiz. Acho muito importante a tua fala, porque realmente, né, acho que entender o contexto local e como a exploração afeta, né, os territórios, a gente sabe que ela vai afetar, né, os territórios de formas diferentes, né? Então, o que acontece, por exemplo, da exploração do petróleo no norte, né, é diferente do impacto também do que acontece no Nordeste. Então, é bom a gente, todo mundo aqui que está nessa reunião, né, está nesse webinário, entender a importância, né, de conseguir entender essas visões, né, de como se afeta, porque a partir do momento que a gente consegue entender, a gente consegue buscar estratégias, né, para conseguir encontrar outros caminhos, né, de mitigar e adaptar esses impactos. E aí, já pegando o gancho também, eu queria convidar a Larissa, do Utopia Negra, que está aqui com a gente, maravilhosa. E, Larissa, eu queria que tu falasse um pouco sobre o papel dos governantes, né, do governo nas eleições municipais, né? Dentro disso, como o governo local pode, né, criar projetos de adaptação, né, em relação a evitar esses impactos da exploração do petróleo, né, dentro da região norte, ou especificamente também aí dentro do Amapá. Oi, gente. Eu acho bem interessante isso, porque quando a gente olha para o governo, principalmente o local, né, o daqui do estado do Amapá, a gente sente que não tem esse debate, né, principalmente falando da exploração de petróleo, porque o governo ele já tem essa ideia de uma exploração sustentável, e aí a gente fica sustentável para quem, né? Para quem vai ser sustentável, para quem vai ser o impactado com essa exploração. E aí o Luiz ele falou muito bem sobre isso, né? Que quem é impactado são as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, e muitas das vezes elas não são ouvidas. Então, o governo, quando a gente fala de eleição, principalmente municipal, aqui a gente não vê muito essa questão da prefeitura conversando sobre exploração de petróleo, principalmente pelo fato de Macapá ser distante do Oiapoque, que é próximo à foz do Rio Amazonas. E aí, dentro da capital mesmo, não tem esse debate. E aí, quando tem uma assembleia ou algo parecido, as comunidades elas não são convidadas. E aí, o convite é feito um dia antes, que as comunidades mais longe elas não conseguem participar, né? Então, a gente vê que tem um pouco desse do governo estadual. A gente tem essa questão deles já está acontecendo essa exploração, mesmo não tendo o laudo ainda, dizendo que pode ou não pode, enfim. Mas eles já falam e já vendem essa exploração, e a gente entende que poderia ter investimentos, né? Porque quando a gente fala de energia e transição, principalmente sobre transição justa, a gente tem que entender que a transição justa ela é para quem? Quem vai ser impactado com essa transição? E aí a gente não vê esse investimento do governo em uma transição justa realmente. Há pouco tempo que eles começaram a falar sobre isso, e aí o petróleo ele acaba sendo mesmo o que eles mais vislumbram, né? Que é o que eles mais têm o que seja acontecido com a vontade, né? E aí a gente entende que as políticas públicas elas não estão chegando, né? E aí, como o Luiz falou também, as comunidades elas sabem dos problemas que isso vai causar, a gente entende no que vai prejudicar o Estado e principalmente a parte local, mas aí não é conversado. E aí a gente fica com essa questão, né? Como que fica as cidades, né, da Amazônia? Como é que fica esses municípios? E aí a gente não tem essa discussão nem pela prefeitura, nem pelos vereadores também. Eu não conheço nenhum vereador que conversa do meu estado e de Macapá, principalmente, que converse sobre a exploração de petróleo e os problemas que ela pode causar. E também que não ouve a população. E aí a gente vê que essa questão de fiscalização rigorosa, do incentivo a essa conversa de ver questões mais de energias mais consideradas limpas,
para que a gente consiga ter esse desenvolvimento do município e do estado, que é o que mais é comentado, e o que é o que a mineração e a exploração de petróleo eles prometem, né? Que é esse desenvolvimento econômico. E aí tem muita questão também de o Amapá ele ter essa fama de ser o estado mais preservado do Brasil. E aí, quando fala de exploração, eles acham que esse, por ser o mais preservado, por ter essa fama de ser o mais preservado, a gente tem o direito de fazer essa exploração para conseguir se desenvolver economicamente. E a gente sabe que isso não é verdade, porque não vai acontecer, né? Não aconteceu muito tempo atrás em questão à mineração e aí em questão ao petróleo também não vai ser uma realidade nossa, porque a gente não tem pessoas que as pessoas não vão conseguir trabalhar, porque geralmente as pessoas do estado do Amapá elas são mais para fazer a parte braçal. E aí fica muito nessas questões de terem políticas públicas mesmo e dos governantes ficarem fazendo leis e propondo para que tenha uma conversa sobre. E aí fica muito nisso, em buscar o lucro a curto prazo, e a gente sabe que é uma coisa que não existe. E aí o voto consciente, o voto verde, ele entra muito nisso, né? De fazer esse chamado para que as pessoas se sensibilizem e busquem entender mesmo quais são as propostas de quem está vindo para prefeito e principalmente para vereador também do município, e tanto de Macapá quanto de Oiapoque, que é quem está mais perto. É isso. Maravilha, Lari, obrigada. Acho que a tua fala foi muito importante, né, para a gente conseguir entender em específico, né, esse contexto dentro do Amapá e como o governo, né, age em cima disso. E também pegando esse contexto das eleições municipais, eu considero muito, né, e aí eu vou fazer um convite agora para a Letícia, né, que faz parte do Democracia em Cheque, se apresentar um pouquinho para a gente e já entendendo que dentro desse contexto de eleições municipais, né, a gente está vivendo a maior eleição do mundo em quantidade de pessoas, né? Acho que mais de 50 países aí estão em período eleitoral, né? Estão em ano eleitoral. Então a gente vê a questão da desinformação circular muito, né? Principalmente dentro desse âmbito de eleições. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, Letícia, como a importância, né, no caso, de combate à desinformação dentro desse aspecto, né, das eleições municipais, porque quando a gente combate a desinformação dentro disso, a gente está combatendo, né, a violação de direitos humanos, né, ao atentado à nossa cultura, às vidas que existem, porque eu vejo muita desinformação hoje dentro desse cenário político como uma ferramenta, né, hoje se tornou uma ferramenta dentro desse âmbito político, né, de eleições, e eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente hoje que está aqui assistindo esse webinário sobre isso. Obrigada, Micaele. Primeiro, agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui fazendo parte dessa discussão, dessa troca, né, com organizações tão importantes, pessoas tão importantes e um assunto tão relevante, né? Bom, eu vou abordar um pouquinho, a minha fala vai se estruturar a partir de algumas reflexões, né, alguns pontos que são importantes para a gente entender o impacto da desinformação em tempos de eleições e mais especificamente, né, nesse contexto de eleições municipais, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Então, a desinformação em contextos eleitorais de eleições nacionais, né, já é um desafio enorme para acompanhar, monitorar, até articular com as próprias plataformas, né, que elas adotem medidas de contenção, né, ao conteúdo que oferece algum risco à integridade da informação. E isso a gente está falando, né, de um pleito eleitoral que tem uma centralização, que é o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, e tem, em certa medida, um controle maior. Quando a gente pensa nas eleições municipais, toda essa disseminação de desinformação, todo esse controle que a gente poderia fazer, né, de enfrentamento à desinformação, se agrave muito, né? O Brasil é um país continental, com grande extensão territorial, são mais de 5.000 municípios que têm diferenças econômicas, sociais, culturais, estruturais.
A própria formação, né, do processo eleitoral em cada município é muito complicada. São vários tribunais regionais eleitorais para dar conta da organização do pleito, do enfrentamento à desinformação. Então, isso acaba fazendo com que haja uma ampliação potencial que esses conteúdos com desinformação e com fake news podem alcançar. E isso acaba sendo muito grave, porque isso acaba fazendo com que a população, né, e as comunidades locais, os cidadãos dessas regiões, muitas vezes tomem decisões sem estar, de fato, informados, né? A comunicação, a informação, ela é um direito. Então, se há desinformação circulando ali, se o cidadão tem informação que não está precisa, que não está íntegra, isso acaba infringindo um direito, né? Eu vou propor outra reflexão para a gente pensar no agravamento da circulação dessa desinformação em determinados locais, que é a questão dos desertos de notícias, né? No Atlas da Notícia de 2023, a gente tem, né, como dado que 48% dos municípios brasileiros são desertos de notícias, né? Esse Atlas da Notícia de 2023 também vai apontar que 29% da população brasileira vive em desertos ou quase desertos de notícias. Os desertos de notícias são municípios que não têm iniciativa de jornalismo local, né? E o jornalismo local é importantíssimo para a gente pensar o fortalecimento da opinião pública nesses espaços, o fortalecimento do próprio debate público, o combate à desinformação, né? Então, muitas vezes existem municípios que enfim, as vozes da comunidade não são sequer ouvidas de forma ampla, de forma expressiva. Então, essa carência de iniciativas de jornalismo local acaba agravando muito toda essa situação, e em contextos de eleições isso se torna um problema ainda maior, né? Um outro ponto que eu trago como reflexão é o uso que se faz, e isso já, enfim, relatórios e estudos apontam, o uso que os cidadãos, os usuários fazem das redes sociais como fontes de informação, né? Cada vez mais uma parcela significativa da população se informa por redes sociais, né? E a gente sabe que nas redes sociais existe muito escoamento dessa desinformação. Então, somando municípios que são desertos de notícias, muitas vezes essas comunidades locais acabam adotando os mensageiros, né, os aplicativos de mensageria, como uma fonte de comunicação. Isso é extremamente prejudicial, né, para o debate público. Eu lembro que nos estudos que o Democracia em Cheque realizou durante a CPI das ONGs, a gente tinha observação dos grupos de WhatsApp, e a gente via muita desinformação circulando nos grupos regionais, assim, da região norte do país. Assim. Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado. Vou tentar finalizar rapidamente quando a gente pensa no papel que os candidatos deveriam ter, né? A gente sabe, e aí a iniciativa Vote pelo Clima é louvável, porque a gente sabe que na política os políticos, os candidatos, acabam deixando a agenda relacionada ao meio ambiente em segundo, terceiro, quarto plano, né? Eu fiz um levantamento, a gente está trabalhando num projeto chamado Hubs Regionais, que tenta perceber as eleições municipais a partir de uma perspectiva, né, local, é uma parceria com universidades das 5 regiões brasileiras. Então, a gente está mapeando os candidatos à prefeitura e às câmaras municipais no TikTok. E aí eu fiz um levantamento para ver as postagens desses candidatos, né? Eu localizei, desde o começo de agosto, 14 mil publicações desses candidatos às prefeituras, às câmaras municipais, só que só 3 dessas publicações abordavam a questão do petróleo, né? Então, assim, é uma pauta que tem centralidade fundamental para algumas regiões. A gente sabe que o impacto ambiental para algumas regiões é enorme, deveria estar na agenda desses candidatos, né? Porque o candidato deveria representar os interesses dessa comunidade, a comunidade tem que saber
qual é a proposta desse candidato em relação a esse tema, mas é um tema que acaba sendo negligenciado, intencionalmente deixado de lado, em um momento em que trazer esse debate seria fundamental. Vou finalizar por aqui, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas durante o debate tento colocar algumas outras coisas. Obrigada. Obrigada, Letícia. Foi maravilhosa a tua fala. E a gente entende que acho que a primeira ferramenta para a gente combater, né, a atual crise que a gente vive hoje, que eu denominaria, né, como uma crise humanitária, é o acesso à informação, né? Que quando a gente tem essas informações de certa forma, né, manipulada, fica difícil a gente entender o que real está acontecendo, né, dentro dos territórios e dentro disso se articular também em rede. E muito importante trazer esse debate sobre a desinformação dentro desse âmbito também de clima, né, e de eleições municipais. E aí eu vou chamar agora o Denison. Denison tá aqui já com a Denison, gente? Denison, isso. obrigada. E, Denison, dentro desse âmbito, né, a gente está falando muito sobre será que explorar petróleo na Amazônia é bom, né? A gente teve agora desinformação com a Letícia, teve o contexto, né, de como isso é impactado, né, desses territórios com o Luiz e com a Larissa do Utopia. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão da justiça climática, né, que a gente entende que assim como a transição energética, ela é algo complexo, né, e a justiça climática ela vai abordar muito questões territoriais, e o que é justiça é diferente, né para o contexto de diversos povos, então tem esse contexto muito, né, dessa diferença. Eu acho que considerando esses cenários, né, que a gente está vivendo agora e que a gente está falando sobre transição energética justa, o que é necessário ser reforçado, né, nas propostas dos candidatos e candidatas para essas eleições municipais, né, tendo esse âmbito de justiça climática, de transição. Obrigado, Aí se Micaele. apresenta para o pessoal Oi? te conhecer. Não Se entendi. apresenta também para o pessoal te conhecer. Ah, tá, ok. Se apresenta. Obrigado, Micaele. Como o Micaele já falou, me chamo Denison Ferreira, sou porta-voz, estrategista do Greenpeace Brasil. A gente tem atuado, trabalhado com a questão também das relações de transição energética e, sobretudo, com essa exploração de petróleo que vem percorrendo no Brasil, especialmente nessa região que estão chamando agora de margem equatorial. E quero parabenizar e agradecer também a WWF e o Clima de Eleição por ter elaborado todo esse espaço. É importantíssimo um espaço democrático como esse para a gente debater não só um assunto como esse tão importante, mas a gente compartilhar soluções entre a gente. E inicio minha fala contando um pouco do histórico do que a gente já realizou em relação à luta com a questão contra a exploração de petróleo, principalmente na bacia da Foz do Amazonas. A gente teve no início do ano com uma expedição chamada Costa Amazônica Viva, onde nós do Greenpeace Brasil levamos, né, pesquisadores dentro do nosso veleiro, o Witness, para fazer uma pesquisa, para simular um possível derramamento de óleo naquela região, para onde esse óleo iria, caso houvesse um vazamento, tanto na exploração ali do bloco, quanto, por exemplo, dos transportes. A gente lançou alguns derivadores, que são boias de GPS, para fazer a localização e monitoramento desse processo. A gente concluiu, né, nessa etapa que há um prejuízo muito grande de exploração de petróleo, né, da chegada desse petróleo não só na costa brasileira, mas também como na costa de outros países, como Suriname, Guiana Francesa, enfim, fragilizando também as questões de relações diplomáticas. Então, a gente já viu na prática também que o petróleo causa sérios prejuízos, o óleo, o petróleo, com a questão do desastre que aconteceu no Nordeste também, né, no ano de 2019. A gente completou 5 anos desse desastre, que até hoje não há respostas concretas, pessoas que foram condenadas, enfim, empresas, etc. Então, a gente tem aí uma grande fragilidade em relação a essa questão do petróleo. E aí, a Bárbara das eleições, né, clima de eleição, trouxe uma questão muito pontual e interessante para a gente, sobre a transição energética. Tudo que nós falamos está muito conectado com o clima. Não dá para a gente desvincular mais nenhum desses debates com a questão do clima. E para a gente pensar numa transição energética vinculada ao clima, a gente precisa fazer uma transição justa, como pontuou o nosso amigo o Luiz, né, na sua fala, quando ele fala sobre a transição energética justa. A gente precisa ter uma transição energética justa, que ela seja inclusiva e popular,
essa transição ela precisa passar por nós, sociedade civil. Não adianta só fazer uma transição energética, né, de qualquer maneira, sem ouvir as comunidades, né, seja elas comunidades que estão na costa brasileira, né, os maretórios, mas também as comunidades indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, que estão também no alvo, nas ameaças desse tipo de energia, que é uma energia do passado. Né? Por isso que a gente tem levantado uma frase, enfatizado ela que petróleo na Amazônia não, petróleo em qualquer lugar não. A gente não deve aceitar mais esse tipo de energia em qualquer lugar do planeta. A gente está falando de dióxido de carbono, de temperaturas, aumento de temperatura, avanço do nível do mar, desastres que estão acontecendo aqui no Brasil, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como que acontece no Amazonas agora com a questão da seca, como acontece em toda a região amazônica. Enfim, então a gente está falando de danos climáticos que são oriundos desse tipo de energia que emitem, né, dióxido de carbono na atmosfera. E aí, pensar nas cidades, a gente precisa pensar exatamente nessa estrutura. É necessário que a gente escolha políticos, tanto eles prefeitos, como, por exemplo, os vereadores, que tenham nas suas pautas, por exemplo, as questões de adaptação climática, mitigação das questões climáticas. A gente tem um plano já federal relacionado a isso, a gente tem uma lei que já obriga os municípios a colocar em prática, por exemplo, o plano de adaptação municipal. Né? Então, a gente, enquanto sociedade civil, precisa estar espertos e atentos como que os municípios estão se comportando nessas eleições. A gente tem aí os governadores, a gente tem aí o governador do estado do Pará, né, o Helder Barbalho, que é um chefe agora desse núcleo, né, amazônico. A gente precisa pressionar essas pessoas, precisa pressionar também o governador lá do Amapá, o Clécio Luiz, né? Então, a gente tem políticos nessas regiões que são cruciais para as decisões, além do governo federal, no caso aí na pessoa do Lula, ou do Ministério de Minas e Energias, ou do Ministério de Meio Ambiente. Os governos locais, eles também têm suas responsabilidades, principalmente os municipais. E aí, falar de transição energética, a gente mudar os modelos de cidade. A gente tem vários exemplos espalhados pelo mundo de modelos de cidades que dão certo. Por exemplo, a gente precisa pontuar a questão dos transportes. Quais são os modais que são usados dentro das cidades? Né? A maior parte dos modais, né, os transportes, eles são um grande emissores de gases de efeito estufa. Né? Por que não começar a pontuar isso com gestores que são responsáveis por essa lógica? Né? A gente precisa pressionar por energias renováveis. Como que a cidade pode se comportar como uma cidade inteligente, uma cidade que está conectada? Então, só para me fechar, existe aí um discurso muito grande global que a mudança dentro do cenário, né, internacional, dentro do cenário global, ela precisa começar de dentro das cidades. Não dá para pensar só global, é preciso pensar localmente. E pensar localmente é escutar as comunidades que estão ali sendo impactadas diretamente, né? Já trouxeram para cá. É preciso, por exemplo, respeitar uma diretriz de legislação, como da OIT, que é da Convenção 169, de escuta, né, prévia, livre e informada das comunidades, que nos últimos tempos vem sendo violada, vem sendo desrespeitada, tanto no território amazônico, como em qualquer outro território do Brasil, quando se fala de algum tipo de exploração em grande complexidade, né, mas principalmente agora com as ameaças que acontecem ali na Bacia da Foz. Por exemplo, a Petrobras, né, tem avançado sem ter essa escuta ativa, prévia, né, livre, informada, não está atendendo os anseios da comunidade. Então, a pergunta é, desenvolvimento para quem? Para quem é esse desenvolvimento? E aí, fecho minha fala, eu acho que foi a Micaela que trouxe, sobre a gente fazer não só uma transição energética, mas uma revolução energética. E é nesse percurso que a gente tem que seguir, de fazer uma revolução energética, principalmente dentro das cidades. E aí, pontuar que nós temos 2 relatórios, Micaela, que falam sobre isso. A gente lançou um relatório em 2010 e 2016 que fala sobre revolução energética. É preciso a gente seguir esse caminho para que a gente possa avançar em relação não só aos impactos globais, mas também os impactos locais que têm afetado diretamente as nossas vidas. Obrigado. Obrigada pela fala. Nossa, muito importante, né? A gente entende, acho que todo mundo, né, que já falou até agora, né, dentro do webinário, a importância do poder do voto, né, do voto que a sociedade civil tem de construir novas possibilidades de futuros, né? Acho que eu costumo falar que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E quando a gente está votando, a gente está criando essas possibilidades de futuros, né, que a gente vai ter com os nossos governantes, né, com os nossos representantes ali dentro desses espaços, né, dentro desses cenários políticos. E quando você fala também sobre modelo de cidades, eu acho que é isso, né? A gente precisa repensar também esses modelos de cidades,
que a gente tem hoje, né? Especificamente sobre transporte, né? Que a gente usa muito e tentar entender como, dentro desse contexto da crise climática, né? A gente consegue mudar também os nossos hábitos, né? O nosso cotidiano dentro do nosso dia a dia. É muito importante isso, e que isso não seja só para falar sobre petróleo na Amazônia, não, mas também mudar esse modelo de cidades que é urgente e a gente precisa, enfim, olhar para isso também dentro dessa área de transição, né? Que embarca, enfim, ela é muito complexa e embarca, né, várias coisas. E agora a gente vai ter um momento de troca, né, com todo mundo que já falou até agora. E aí, esse momento de troca, eu queria deixar bem livre, daí se ninguém se acusar aqui, eu vou chamar por nomes, né, mas momento de troca com as pessoas que já falaram até agora, né, mas aí eu vou jogar algumas provocações aqui e de tudo que a gente já falou até agora, né? Dentro disso, né, de que maneira, né, as eleições municipais elas podem fortalecer a participação social, né, garantindo o direito das populações e dentro das comunidades tradicionais também, né, dentro desse contexto e especialmente quando a gente pauta, né, eleições municipais e transição energética justa. Como vocês acham que as eleições municipais elas podem fortalecer esse debate, né, da participação social e comunidades tradicionais? Eu vou chamar o Luiz, do Observatório do Marajó. Luiz, queria umas contribuições tuas sobre isso. Acho que você trouxe uma fala muito importante, né, sobre como a exploração de petróleo, né, já afeta, né, comunidades tradicionais, né, ribeirinhas e todas as outras dentro da Amazônia Legal. Queria entender um pouco da tua fala especificamente pegando muito desse contexto das eleições municipais, né? A importância que é e a importância também do poder do nosso voto, né? Como eu falei, e como isso pode potencializar para que a gente consiga ter dentro dessas eleições municipais, né? Por exemplo, uma transição energética justa, né? Buscar candidatos que estejam pautando sobre isso, né? Sempre estar olhando para essa área de quem são as pessoas que a gente vai estar votando de uma certa forma. Legal. Eu acho que um ponto muito importante é de fato entender as eleições municipais como um ponto-chave assim de incidência política e dessa chamada de responsabilização mesmo. A gente tem aqui no Pará, na região norte, na região amazônica como um todo, né, vivido essa pré-COP, né, mas de fato os compromissos precisam ser assumidos até lá e as eleições municipais, de certa forma, são a maior proximidade que a gente acaba tendo com tomadores de decisão, que muitas vezes está relacionado diretamente com isso que tu trazes da cidade, né, do modelo de cidade. E, de fato, eu também citei que isso não aparece na maioria dos planos de governo. Quando aparece algum ponto relacionado à questão ambiental, ainda é falando de uma sustentabilidade de uma forma extremamente genérica e distanciada das realidades. Então, eu acho que o que a gente observa olhando para esses planos de governo, que a gente também tem feito análise dos planos de governo e vendo que os candidatos estão se comprometendo, e aí isso não aparece, né? Só que aí a gente vê também que eles acabam indo por um caminho muito do apelo popular. Se o apelo hoje é relacionado principalmente tendo a região aqui como base, a saúde, a educação, a segurança pública e a geração de renda, talvez colocaria essas quatro assim como pontos importantes. Então, os políticos, prefeitos, eles vão em cima disso. E mesmo que os vereadores, eles não, o cargo legislativo não tenha competência para prometer determinadas coisas, a gente vai ver que tem muito de promessas nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem um papel importante da gente, quanto organização da sociedade civil, que é de fazer com que a pauta climática ela faça parte das prioridades das comunidades, que isso apareça nas reuniões, que isso apareça nas cartas de compromisso, que as comunidades estejam fortalecidas de que a questão climática barra energética é uma prioridade
e que isso precisa aparecer nos planos de governo pela incidência política, pela pressão, e eu acho que o nosso papel é a incidência através da comunicação. A Letícia trouxe um ponto importante relacionado à imprensa, né, que eu acho que está muito conectado com o fato dessas vozes muitas vezes não chegar a não pressionar, né? Então acho que a gente traz pontos aqui que super se conectam. Então a gente tem um papel importante, mas claro que a gente acaba tendo a gente faz coro de fato quando a gente trabalha coletivamente, né? E entendendo as realidades de cada território, de cada tipo de atuação. Então a gente traria para o debate, né, para a roda, o fato de que a gente precisa fazer com que isso apareça como uma prioridade dentro dos planos de governo. Ainda que não tenham, a gente precisa do lado daqui dizer que isso é importante. Maravilha, Luiz. A ideia é que todos aqui possam também falar um pouquinho, né, sobre essa pergunta, né, que eu trouxe no início, que o Luiz respondeu perfeitamente, aí para a gente conseguir também entender o contexto, né, muito local de cada um, mas também já direcionando a mesma pergunta também mais para a Letícia, né, como o acesso à informação, né, pode potencializar a participação social dentro das eleições municipais. Bom, esse momento de eleições é um momento fundamental porque são escolhas que vão impactar os anos seguintes, né, os anos que vêm pela frente no mandato de um representante. E as eleições municipais, elas são fundamentais porque, como o Luiz falou, né, esse é o representante que talvez seja mais próximo do que deveria ser a representação de um interesse local. É ele que vai pensar naquela comunidade específica, em como ele pode levar adiante os interesses dessa comunidade. A gente sabe que, na prática, enfim, isso acaba sendo um pouco difícil e desafiador de acontecer, mas eu acho que esse momento de campanha política, né, que o candidato tem, em última instância, o interesse no voto, eu acho que é um momento ideal para que a população, de fato, conheça quais são as propostas, entenda quais são aqueles interesses que estão postos ali, né? Enfim, a gente tem uma tradição de debate político que envolve pouco a discussão de propostas políticas que atendam à base de educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente, né? Eu acho que isso tem que ser cada vez mais estimulado e cobrado para que os políticos façam essas discussões, né? Porque, em última instância, é isso que importa para uma comunidade. É claro que assim, existem as questões econômicas, materialistas, que são fundamentais, mas assim, é preciso que a população entenda como é que aquele político vai levar adiante questões que são práticas, que são cotidianas, que estão no dia a dia daquela população. Transporte, estrutura, enfim, e que são questões que muitas vezes passam batidas, né? E eu acho que nesse sentido, Micaele, a questão da integridade da informação é fundamental para essa tomada de decisão. Assim, a gente observa que existe muita desinformação circulando, até por conta dessa questão da exploração do petróleo, né? Enfim, a gente tem acompanhado debates relacionados ao meio ambiente, a gente tem, enfim, visto que tem muitas publicações que vão questionar, enfim, mas não permitindo a exploração na foz do Amazonas, isso você está fechando os olhos, está tirando a oportunidade de desenvolver aquela região, você está fadando aquela região a permanecer, enfim, com índices socioeconômicos ruins, né? E a gente vê que é um discurso que muitas vezes não leva em consideração, não leva em conta especificidades e interesses daquela própria região, né? E eu acho que se você não tem informação embasada e íntegra para entender a intencionalidade daquele discurso, ou muitas vezes, né, a descontextualização daquele discurso, isso pode acabar levando o cidadão a fazer escolhas a partir de uma informação que não é precisa, né? Então, às vezes, ele receoso de que, com todo esse discurso, eu vou votar em um candidato que não está se importando com o interesse do Brasil, às vezes deixa de votar em um candidato que talvez para aquela
população, para aquela região, para aquele local, tivesse uma proposta mais interessante, enfim, e melhor para a comunidade, né? Então, a integridade da informação é fundamental para que escolhas sejam feitas de forma consciente, principalmente quando a gente fala de eleições. Nossa, maravilha. Obrigada, Letícia. E Larissa, do Utopia, queria entender um pouquinho mais. Eu acho que você comentou, né, um pouco da sua fala sobre o representante, né, político que vocês têm aí, que não é tão, né, assim, dentro das questões ambientais, dentro quando a gente pauta a exploração de petróleo aí dentro do território. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, eu acho que até para quem acabou entrando pós a tua fala, né, para assistir o webinário, de como a gente consegue, né, fortalecer a participação social, né, e como está se dando o contexto do eleitorado aí mesmo dentro do território que você vive e como a participação social ela pode, né, ser mais efetiva para que vocês consigam, né, voltar, né, e consigam um representante político que realmente sejam ali dentro das linhas, né, dentro do que a gente considera como um mínimo para defender as pautas ambientais, né, hoje levando em conta também essa questão da transição energética justa. Eu acho que esse fortalecimento, né, de mecanismos de participação social, ele é bem importante. E aí, as pessoas que estão na palestra falando, eu lembrei que a gente está participando, fazendo o circuito Conexões Climáticas, né? E essa questão da informação, ela é bem importante mesmo, principalmente para os jovens e principalmente para quem vai votar agora, né? Porque a gente entende que muitas das vezes ou eles são coagidos, ou eles não têm voto, ou no dia eles só votam em branco. E aí a gente ter essa participação social, ela é bem importante mesmo com as juventudes, para que eles entendam quais são as pautas que são importantes eles terem em mente quando vão escolher um governante, né? E aí foi bem interessante a fala da Letícia, mesmo em relação a isso, de informação. E aí aqui no estado, e principalmente em Macapá, a gente tem poucos governantes e poucos candidatos a vereadores que falam sobre o meio ambiente e principalmente que falam sobre transição energética, e principalmente transição energética justa. Tem pouquíssimos, principalmente vereadores, e a prefeita eu ainda não vi nenhum falando sobre isso. E aí é muito interessante quando a gente conversa com jovens e a gente entende e quais são as dificuldades do município deles, né? E aí explica por que eles têm que votar em pessoas que têm essa visão mesmo para o município, que vai defender esse município e o local onde eles vivem. Então, a gente está fazendo esse circuito e um município que é Santana, que é um município próximo a Macapá. E aí a gente estava discutindo justamente isso, né? Sobre a questão de energia, porque aqui teve o apagão, sobre a questão da exploração mesmo dos recursos e sobre a questão do racismo ambiental. Então, acho que essa questão de informação e explicar para eles, eu acho que a gente ia dar um pontapé inicial, assim, mesmo estando, hoje já é dia 19, né? Então, estamos poucos tempo da eleição, e aí eu acho que isso faz eles refletirem um pouco, né? Entender em quem eles devem votar e ter a consciência de que é muito importante, porque às vezes a gente acha que o papel de vereador não é importante e é o papel que está mais próximo da gente, né? Vereador é com quem a gente consegue conversar com mais facilidade para entender os nossos problemas. E aí eu acho que é muito isso mesmo, esse fortalecimento da participação social. E aí eu trago para a juventude também, é muito importante para as decisões das eleições. Nossa, maravilhosa, que fala importante. Produção, tem que fazer um corte dessa fala aí, tá na hora da publicação do webinário. E eu acho que, para finalizar, acho que essa rodada de trocas, eu não sei, eu espero que eu pronuncie certo, Denison, né? Ai, maravilha. Queria que Sim. tu papeasse um pouquinho, falasse sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre a importância, né? O fortalecimento desses mecanismos, né? De participação social dentro das eleições. Obrigado, Micael, novamente, né? Então,
falar desses mecanismos, né, principalmente os locais, né, de eleições, tanto para prefeito quanto para vereadores, é importante, como já foi dito aqui, eles estão mais próximos da gente, né, principalmente os vereadores, que percorrem os bairros, percorrem as comunidades, né, pedindo voto, principalmente nesse período de eleição, que a gente vai ver a carinha deles em tudo quanto é lugar, né, nesse processo de pedir voto, que é um processo democrático, é um processo que faz parte do jogo, mas a gente precisa estar muito atento. A gente elaborou um guia, né, enquanto Greenpeace, de confirma pelo clima. A gente está tentando comunicar, e aí é legal, né, a fala da Letícia sobre essa questão da informação, está tentando comunicar as pessoas com guia para que elas entendam qual é o papel do prefeito, o que que ele pode propor para a cidade em relação ao clima e os vereadores também. Né? A gente precisa cobrar por políticas públicas municipais, de fato, que transformem a realidade da gente que está vivendo na cidade, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Prefeitos e vereadores, eles têm a responsabilidade de colocar as pessoas no centro das discussões, né, considerando as características da gente, os modos de vida, né, de cada território. A participação popular, ela precisa estar em torno de toda a elaboração, né, das políticas públicas de mitigação, de adaptação e até mesmo das perdas e danos relacionados às mudanças do clima. As cidades têm sofrido, cada uma com a sua característica particular. Algumas cidades têm sofrido com a questão das secas, outras cidades têm sofrido com as questões das enchentes, das inundações, outras cidades têm sofrido com questão de calor, né, de altas temperaturas, enfim, outras cidades têm sofrido com a questão de arborização. Então, cabe a gente, enquanto eleitor, começar a perceber, se sentir pertencente também das cidades, para a gente começar a pressionar. Essa fala, a última fala agora, ela é importante porque muitas vezes a gente não encontra dentro dos políticos essas propostas, a gente não vê essas propostas. E aí eu faço uma provocação aqui para vocês, que quando eu ouvi isso outro dia, em uma roda de conversa, quando não se tem proposta vinculada às questões climáticas, às questões ambientais eficientes, cabe a gente a dar essas propostas. Né? Tipo, se a gente se envolver também nesse processo, aqueles que, claro, têm disponibilidade, né? A gente quer ver também a figura jovem, pessoas que têm disponibilidade para fazer isso acontecer. Muitas vezes, as figuras políticas que nós temos são aquelas pessoas que estão há muito tempo no poder e não trouxeram nenhum tipo de transformação para as cidades. Pode observar, dentro do poder legislativo de vereadores ou mesmo os candidatos a prefeito, são pessoas, as mesmas figurinhas. São filhos de políticos, são netos de políticos, é alguém que tem o nome Júnior no final, alguém que tem filho, alguém que tem neto. Então, a gente precisa começar a buscar outras alternativas para que as cidades comecem a atender de fato o bem-estar das pessoas. Né? Então, o processo político desse ano ele é crucial. O Luiz trouxe isso muito claro, principalmente para a cidade de Belém, que vai ser protagonista de um grande evento que é internacional. Então, por exemplo, escolher políticos, vereadores, prefeitos que atendem essa necessidade de fato, não só por questão em estado de jogo político, é primordial para que a gente alcance, por exemplo, a justiça climática. A gente tenha, por exemplo, tire as pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade, que são as que mais sofrem com as questões de mudanças climáticas, né? As mulheres, mães solos, pessoas pretas, né, que estão nas áreas de favela, de comunidades e periferias, né? Eu falo isso porque eu vivo numa realidade também de periferia, que mais sofre com essas questões. E aí, a gente que mais sofre com essas questões, a gente precisa realmente começar a ver quem de fato está nos representando e que de fato faz a nossa identidade para levar essas políticas públicas a acontecer. A adaptação climática não é mais algo do futuro, é algo de agora. A gente precisa ver isso hoje, agora. A gente não está mais falando de daqui a algum tempo, o futuro depende de nós. Não, é o presente que depende de nós agora. As decisões que o prefeito, os vereadores, ou os deputados estaduais, governadores, presidentes, senadores, enfim, tomarem agora, são decisões que vão impactar diretamente o nosso presente. Então, a gente precisa realmente escolher bem as pessoas que a gente vai colocar nessas cadeiras. E aí eu deixo aqui a contribuição de que existe uma plataforma já no Greenpeace, que Confirma pelo Clima, está lá no nosso site já, que traz várias orientações que pode ajudar, por exemplo, que está nos assistindo, não teve contato com essa cartilha, pode ajudar a compartilhar, a orientar, por exemplo, os eleitores que estão na dúvida e não sabem qual caminho seguir para escolher o seu melhor candidato ali para a prefeitura e para a questão de vereadores. É isso. Maravilhoso, obrigada. Fala muito importante. E aí eu só não entendi. É confirma ou confira? Não Confirma. A entendi. gente fez um trocadilho com a tecla confirma. Confirma pelo clima. Deu uma travada aqui para mim. Não sei para você se travou.
Acho que a Mica deve ter travado, mas o resto de nós estamos aqui. Pessoal, não sei se a Mica vai voltar. Não sei se a gente já segue o nosso baile aqui nos últimos 10 minutinhos. Bom, gente, acho que tivemos problemas técnicos conectados aí também, né, com tudo que a gente está falando. Acho que essa questão da digitalização e da energia também acontece isso de a gente ter barreiras é, energéticas aí de conexão. Mas bem, vou fazer aqui então a nossa fala de encerramento, que já estava prevista mesmo, que conecta todas essas informações para além das eleições, né? Eu acho que primeiro eu queria fazer uma reflexão sobre as eleições municipais esse ano, né? E qual que é a sensação que a gente tem como pessoas, organizações, institutos que estão trabalhando com isso esse ano e a diferença que foi do ciclo eleitoral anterior no nível federal, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente percebe o quanto que as eleições em nível municipal acabam sendo negligenciadas, tanto pelo ecossistema quanto pelo eleitorado. A gente nem sabe direito o que essas pessoas que estão muito mais próximas e são muito mais acessíveis a gente fazem, e tem muito menos atenção mesmo das organizações que estão trabalhando com a pauta, né? O ecossistema de clima, pelo menos, começou a endereçar essa questão. Muitas organizações deixaram de endereçar eleições esse ano, e muitas deixaram para os últimos 2 meses, né, pré-eleição. E aí, com isso, a gente acaba deixando de ter também essa construção de movimento massivo, de a gente conseguir ter, não só abrir mão de não ter candidaturas, né, não ter representantes políticos que são adequados, mas até de encontrar quem são essas pessoas, né? Acho que isso é uma autocrítica que a gente tem que fazer, e o quanto que isso é importante, de que a participação política não é só no período eleitoral. Assim como a participação política não é só no momento em que uma grande conferência, um grande evento está acontecendo, né? E aí o que eu queria fazer aqui, né, era uma conexão justamente disso. A gente está falando de petróleo na Amazônia, qual que é o caminho e o desafio até a COP30, né? Porque a gente estava já se adiantando e passando por cima das eleições, já olhando para a COP30, ignorando a COP29, sendo que os tomadores de decisão de agora vão influenciar absurdamente em quais vão ser as políticas nacionais em relação a isso daqui a um ano e para depois, né, no próximo ciclo eleitoral, porque a gente não pode se preparar só na hora que está acontecendo, né, no ano eleitoral. Então, é muito necessário que a gente consiga construir, para ter certeza de que vai ter alguma coisa efetiva acontecendo, essa cultura política de participação que vá para além de você votar numa pessoa e nunca mais olhar para aquilo, e depois de 4 anos você ver o que ela fez ou o que ela não fez, você nem lembra mais qual que eram as propostas políticas que estavam no plano de governo e o que não estava, né? Eu acredito que esse seja o maior desafio até a COP30, né? O de a gente conseguir deixar um legado de fato, não se atentar só às questões logísticas de uma grande conferência no Brasil, na Amazônia, né? Não se perder no que é realmente o espaço de pedido para a COP, né? Qual que é o ambiente que você tem lá, qual que é a jurisdição, o que aqueles tomadores de decisão realmente conseguem fazer pelo território, e como que a gente consegue trazer essas vozes unificadas, pautando um mesmo tema, tendo uma mesma agenda, ainda que a gente não ignore as nossas localidades, os nossos territórios. Eu acho que esse é o grande desafio até a COP30, de trazer realmente essa força, essa união, e entender o que aquele espaço não se basta, assim como a eleição não se basta. Acho que conectando esses dois temas. E aí, faltando agora esses poucos minutos, queria abrir para vocês, né, trazerem as suas considerações finais também, o seu comentário, sua fala final. E aí depois a gente
devolve a palavra para mim, que eu consegui voltar aqui para realmente fazer o encerramento do evento. Obrigada, gente. Senão eu vou voluntariá-los. Quem quer ir primeiro? Eu posso ir primeiro, então. Boa, Larissa. Bom, eu queria agradecer o convite, né? A gente ficou muito feliz pelo convite para participar desse eita! Para participar. E dizer o quanto é importante essas discussões, né? Porque e conversar com outras pessoas também que não são do mesmo local que a gente, para que a gente entenda que às vezes a gente está passando pelas mesmas situações ou a gente tem os mesmos problemas, e principalmente quando se trata de petróleo, da exploração do petróleo sendo do norte e nordeste, assim, a gente tem essa conexão, né? E aí eu acho muito legal, e principalmente de quem está assistindo também, né? Porque às vezes são contribuições ou informações que a gente não sabia, e aí que fica bem legal da gente conseguir trabalhar. Por exemplo, do Greenpeace eu já amei, que a gente já consegue trabalhar dentro do nosso circuito, que já são informações que a gente consegue passar para a juventude, né? Então eu acho que é muito disso mesmo, da gente ter essa colaboração entre a gente mesmos, as organizações. E é isso, agradecer pelo convite. Obrigada, gente. Eu também queria agradecer imensamente o convite. Eu também acho que essas trocas são muito ricas, a gente acaba conhecendo particularidades de trabalhos de organizações que às vezes a gente conhece por alto, mas não sabe, né, como atuam de fato. Então, esses momentos são fundamentais, e eu acho que trazer esse debate de eleições, desinformação, a questão da exploração de petróleo, particularmente são assuntos que são muito caros assim para mim, para o Instituto Democracia em Cheque também. Então, aprendi muito aqui com todos vocês, falas maravilhosas, e foi um prazer participar. Agradeço novamente poder estar aqui. E fico que a gente estabeleça parcerias, porque acho que essa última fala da Beatriz foi fundamental, né? Eu acho que isso que você falou da COP, né? A gente está pensando na COP 30, mas ainda tem a 29 aí de fato, né? Às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, então, assim, a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás e pensar que existem processos que a gente precisa enfrentar, se articular e construir em conjunto. Gostaria de agradecer também ao convite, especialmente à WWF e o Clima de Eleição, né, mas toda essa rede aí que articulou e pôde participar trazendo contribuições até de pontos distintos, né, mas que fizeram todo sentido trazendo para esse debate. Então, a gente já se coloca também à disposição, né? A gente fez aqui durante o debate vários links de outros pontos que se relacionam com a exploração de petróleo, né? Então, está entre organizações que a gente respeita e conhece o trabalho, né? Inclusive, o coletivo Utopia Negra, a gente até trabalhou junto em uma campanha. Então, são parceiros muito valorosos, assim, e que é muito bom sempre participar, que também não deixa de ser uma forma de fortalecimento, né? De multiplicação dessas ideias que meio que todo mundo está querendo falar das organizações, né, de eleição, do clima, enfim. Então, parabéns pela roda e obrigado pelo convite. É, acho que como seguindo o rito, né? Acho que quero agradecer o convite também, agradecer em nome do Greenpeace Brasil pela oportunidade que está trocando com pessoas que estão na ponta, que estão trabalhando diretamente com a questão. Eu acho que é importante o Luiz, a Larissa, a Letícia, a Micaela, enfim, todos nós que estamos aqui, a WWF, Clima de Eleição. A gente está aqui, está atuando, a gente tem, acho que o mesmo objetivo, a gente quer fazer mudança, a gente quer transformar aí nosso país, o planeta, enfim, em um lugar cada vez melhor. E aí eu desejo resiliência para a gente, sabe? Porque são muitas lutas que a gente vai enfrentar, está enfrentando daqui para frente, que a gente mantenha aí foco, força, né? E para que a gente possa realmente resistir às adversidades, que não é fácil. A gente bem sabe quem está na luta ali na frente, a gente sabe que não é fácil, mesmo estando em eleição, não estando em eleição, é difícil, né? E os movimentos sociais, eles são importantíssimos no processo democrático, no processo de luta, no processo de busca de justiça social e no processo de equidade.
né? A gente, enquanto sociedade civil, a gente é importantíssimo nesse processo de pressão, de cobrança, mas também de propor soluções. Nós somos todos aqui agentes de mudança, agentes de soluções. Então, agradeço a oportunidade de fazer essa troca, né, de informação, de conhecimento com vocês. Para quem está nos assistindo, agradeço também por ter ficado até aqui, que a gente também possa trocar mais informações, mais contato, mandar mensagem, acho que todo mundo seguir aí nas redes sociais, né, tanto do Greenpeace, do Observatório, do Coletivo Utopia, né, da Democracia em Cheque. Acho que seguir a gente também fortalece o movimento, fortalece a nossa luta no território, e a gente segue junto, né, tentando buscar essa solução para que a gente possa transformar esse mundo e o nosso país, né, que é um país muito rico, mas infelizmente aí tem passado por várias crises que não era para estar passando, mas infelizmente pela forma, né, pela construção de economia, uma economia da destruição, a gente tem passado por várias complicações em relação à questão do clima e, sobretudo, da vida das pessoas que estão inseridas nesse processo. Então, deixo aí minha mensagem de resiliência para todos nós e sigamos juntos. Obrigado, gente. Maravilha, gente. Eu caí, mas voltei. E bom escutar. Infelizmente, eu não consegui pegar a fala da Bia, mas foi muito importante, né, fazer esse contexto sobre COP30 e sobre esses desafios, nesse caminho que a gente tem até lá, e para a gente realmente não pular esse processo, né, porque eu acho que ignorar a COP29 pode levar a COP30 a um fracasso, né, porque a gente sabe que na COP29 também vai ter decisões importantes, né, e que a gente precisa estar enquanto sociedade civil. Então, a gente não pode ignorar esse fato. E tá aqui falando também, já dando um pouco das minhas considerações finais também, me incluindo nesse meio, acho que tá aqui falando sobre transição energética, né? Acho que esse mix bem bolado que o pessoal da WW com o clima de eleição fez, né? Sobre transição energética, clima, desinformação, eleições municipais, eu acho que é muito importante porque conecta, né, lutas e acho que essa é a maior forma de amor que a gente pode dar para o nosso povo, né? Tá nessa luta, tá nessa linha de frente, tá lutando contra essas destruições, né? De uma certa forma. E aí agora, já encaminhando para os nossos encerramentos, eu queria passar a fala para o Ricardo, né? Que faz parte da WWF, para fazer o encerramento final e também os agradecimentos. Muito obrigado, Micaele. E um desafio do setor de petróleo, né, que além de, como quase toda obra grande de infraestrutura, ela é muito sedutora, né, para os gestores públicos, inclusive e especialmente os municipais, né, porque além da promessa de geração de empregos e impostos, há a perspectiva de arrecadação de royalties, que na verdade, e eu estudei isso por muitos anos, acabam vindo numa dimensão e de uma forma muito menor, né, e não chegam a compensar os impactos que a atividade de petróleo causa, seja diretamente nos municípios, seja indiretamente por meio das mudanças climáticas. Né? E aí eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Né? O fato do petróleo ser muito sedutor, ele faz com que muitas vozes, né, dentro dos municípios, das cidades não sejam ouvidas, e aí, infelizmente, a gente não consegue ser ouvido naturalmente, né? O espaço político é algo que se precisa conquistar, embora ele seja direito de todos. Mas a parte boa é que todo político, embora nem sempre eles deem a entender isso, eles são muito atentos, né, às reivindicações e às demandas da sociedade, né? Principalmente vereadores, deputados estaduais, federais, né? São muito atentos e preocupados com o que está sendo cobrado deles, o que estão demandando, né? Então, se você procurar o seu vereador, seja um candidato, agora antes da eleição, seja depois, já eleito, né? E falar, eu tenho uma preocupação, estou preocupado com isso, eu quero aquilo, né? Ainda mais você falar, nossa, minha família está preocupada com isso. Se você falar, a minha associação, a minha organização está pensando nisso, naquilo, ele vai dar uma atenção, né? É muito grande, né? Então, esse é o lado bom. Político, e acreditem, eu trabalhei com políticos, né? Trabalhei na administração pública. Político é movido a votos, né? O principal alimento de um político, de um gestor público, são os votos que a gente dá para eles. Né? Então, eu sou Ricardo Fuji, sou líder de transição energética do WWF Brasil. Em nome da organização, eu agradeço a todos os participantes, palestrantes, foram debates muito interessantes.
a audiência, né? A gente teve uma boa audiência hoje, e essa foi mais um webinar da série Explorar Petróleo na Amazônia é Bom? Né? Esse aqui versando sobre as eleições. Né? Então, eu dou boa noite a todos e deixo o recado. Vote pelo clima, vote pela vida. Boa noite a todos.